Ainda Estou Aqui é um filme em que o Walter Salles não só dá continuidade ao seu estilo mais clássico de cinema, como atinge também um certo ápice dessa abordagem. É um trabalho que equilibra muito bem todos os seus elementos de linguagem, não deixa nada se sobressair, não faz escolhas estéticas por pura vaidade e sempre justifica dramaticamente muito bem essas escolhas. E bastante do filme, dei 4 estrelas no Letterboxd. É o melhor filme nacional que eu vi esse ano, junto com o filme do Bressani, com O Leme do Destino. E talvez seja o meu segundo favorito do Salles, depois do Central do Brasil. Esteticamente, eu acho ele, na verdade, até melhor resolvido que o Central do Brasil, mas existem alguns detalhes na estrutura, no epílogo, que eu não gosto tanto. De toda forma, não é nada que afetou tanto assim a minha experiência com esse filme. O longa se passa no início dos anos 70 e mostra a história real do Rubens Paiva, um político e engenheiro que foi o mesmo nome do Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos do Rubens, e é bastante centrado na figura da Eunice Paiva, vivida pela Fernanda Torres, mais clássica e convencional, né? Os filmes dele não remetem tanto a aspectos de um cinema moderno, pelo menos não em termos mais humanistas. A abordagem estética é clássica, vai seguir ali as convenções de um classicismo mais ligado a tradições norte-americanas, e é um cinema que buscou sempre também um certo virtuosismo técnico, um certo virtuosismo estético. Inclusive, em alguns casos, eu acho que essa busca por um virtuosismo estético até atrapalha algumas das suas obras. Parece que se perde um pouco na tentativa de criar imagens bonitas apenas por serem bonitas. Até foi criticado já por fazer uma espécie de cinema de exportação, um certo cinema aí para gringo contemplar, de um certo Brasil exótico e bonito. Todo aquele debate, né, sobre a cosmética da fome que eu comentei no canal já diz respeito a isso. Então, apesar de eu gostar dos filmes dele, do Central principalmente, esse lado aí mais esteta, vaidoso, me incomoda um pouco, me incomodava um pouco. Mas eu acho que nesse filme agora ele superou isso muito bem, porque é um trabalho que atinge de fato um equilíbrio clássico. O filme é bonito, é muito bem fotografado em 35mm pelo Adrien Terrido. É uma das melhores fotografias em película de um filme nacional, mas não é uma estética que se sobressai demais. Nenhum elemento técnico do filme é mais evidente do que o outro. Eles estão todos ali num mesmo nível, num mesmo equilíbrio, e devido a isso, a nossa imersão na obra é maior. Essa é a grande busca do clássico, né? É você construir um equilíbrio tão grande entre todos os elementos da linguagem que o espectador não vai perceber nenhum de tal elemento, vai apenas embarcar naquela experiência, naquela história. E o Salles até vai estilizar as imagens, mas quando ele estiliza um pouco mais, é sempre a partir de algum motivo dramático muito contundente. Por exemplo, quando o Rubens é sequestrado, o longa fica bem mais escuro, fica mais contrastado, né? Até aquele momento dos agentes
fechando as cortinas da casa é bem revelador, né? A casa ela é bem solar e alegre, mas depois passa a ficar fechada e escura. Então ele estiliza tanto a parte ali mais solar do filme, como também a segunda parte mais sombria, mas nada de modo muito óbvio. Todo sentido ali dentro, até de uma narrativa kafkiana que a Eunice se encontra, né? Ela não sabe o que está acontecendo e tudo é muito aflitivo a partir disso. E aí, aquele pesadelo justifica muito algumas escolhas visuais mais impositivas dele e do fotógrafo. Inclusive, parece que eles mudaram até todo o setup das câmeras nessas duas partes do filme. Usaram ali um filme com sensibilidade mais baixa na segunda, e até parece que usaram câmeras e lentes diferentes nas duas partes do filme para impor aí essas duas estéticas. Então, quando ele estiliza o filme, é a partir disso, de algum bom motivo dramático, ou a partir do uso do Super 8, né? Uma das filhas ali do Rubens Paiva filma algumas cenas do seu dia a dia em Super 8, e aí o diretor vai ter uma desculpa, né, entre aspas, para estilizar e para dar esse toque de memória. É menor que o 35, então ele tem uma textura de uma imagem, digamos, inalcançável, que vai dialogar muito com vários aspectos da trama do filme. Inclusive, o Super 8 casa muito bem com o próprio 35mm do filme, até porque eles provavelmente, de fato, filmaram em Super 8 e não emularam o Super 8 apenas com filtros, como vários outros filmes tendem a fazer. O Salles é até meio contra essa estética digital, pelo menos até onde eu sei. Então, em termos aí estéticos, em termos de um virtuosismo técnico clássico, o filme é realmente quase perfeito. É com certeza o melhor filme do Salles nesse ponto. É com certeza o trabalho mais maduro dele nesse aspecto. Um outro ponto bem interessante e que também vai tornar a narrativa bastante envolvente é o poder de sugestão do filme, no sentido de que ele não mostra as torturas de maneira muito explícita, ele não tem cenas de uma violência explícita para contextualizar a ditadura, mas ele situa tão bem a aflição da Eunice e a atmosfera daqueles ambientes e daquele tempo, que você sente essa violência, sente aí uma aura bastante pesada apenas a partir de algumas sugestões bem pontuais. As cenas que a Eunice fica presa são muito boas nesse sentido, principalmente pela fotografia que pega bem pesado no contraste, né? A película potencializa muito isso, a película imprime muito bem o escuro, o grão fica mais visível. Não é como o digital que mata o escuro, né? São imagens com níveis de contraste bem interessante e que tiram a sua sensação sombria da textura pesada da imagem, da película. E além dessa fotografia sombria em película, toda a edição de som dessas cenas específicas são muito boas, né? Você escuta pessoas gritando, escuta sons de tortura, ele sugere muita coisa pelo som e até por uma certa espacialidade do som, né? O som cria um certo sentido de espaço. Você escuta um som mais longe, escuta outro mais perto, outro mais abafado.
como a personagem não tem muita noção de onde está, o som sugere muito bem aspectos sombrios daquele ambiente. E também eu acho que até o modo que a estrutura e a montagem trabalham com um terror gradual, com uma tensão gradual, reforça esse lado aí sugestivo. Claro que o longa vai fazer justiça a tudo o que essa família viveu, mas o modo como isso vai sendo inserido, o modo como no começo ninguém sabe o que está acontecendo, ou o modo como a mãe quer proteger os filhos e não conta para os filhos. Todo esse terror é muito gradual, vai apenas sugerindo coisas na medida que a tensão de tudo vai crescendo. Ele não vai entregar tudo de modo ilustrativo e didático, porque eu acho que um dos grandes problemas de filmes com temáticas políticas é que eles tendem a ser muito ilustrativos. O Marighella, por exemplo, sofre muito com isso. Ele é praticamente uma aula de história do segundo grau. Aqui não, aqui o drama encenado está sempre acima dessa mera ilustração. A importância política do tema pelo diretor. Essa questão mais gradual e ambígua, essa questão de um pesadelo kafkiano beira até algo um pouco mais disruptivo em alguns momentos, né? Apesar dele ter essa filiação estética clássica, a estrutura que parece um pesadelo é um pouco mais disruptiva, é um pouco mais moderna até. O que também é uma certa característica do Salles, né? O central tem uma trama é mais convencional. Eu acho que mesmo a atuação da Fernanda Torres vai também para essa lógica mais sugestiva, porque apesar de ser uma atuação forte, não é uma atuação melodramática, não é uma atuação épica, é uma atuação de pontuações, digamos assim. É uma atuação clássica muito boa, não porque ela evidencia o que está sentindo, mas porque você percebe que ela está se contendo, que ela tenta se controlar. Você percebe uma crise interna pela atuação sutil dela, pela atuação sugestiva dela de querer, né, ser forte, de querer enfrentar aquilo, mas ainda estar sofrendo muito. E você percebe isso pela maneira que ela olha para os caras que invadem a sua casa, pela maneira que ela segura os seus filhos, pelo modo que ela olha para aquela grande performance que tem ali momentos grandiosos de catarse. Não, ela vai adquirindo o seu peso ao longo da duração do filme, ao longo desses pequenos momentos bem sutis, e é uma atuação muito natural também, algo que também é uma espécie de exigência clássica. Uma boa atuação no cinema nunca vai ser necessariamente realista ou natural, mas como esse trabalho quer se filiar a convenções clássicas, nesse caso ela deve ser, né, para se situar, se tirar do filme. Não pode ser nem muito exagerada, como também nem muito falsa ou artificial. Inclusive, um ponto aí talvez negativo é que eu acho que ela está tão bem no papel que até destoa um pouco do resto do elenco. Eu acho que ela e as filhas estão muito bem no filme, enquanto que os outros adultos me parece que não estão no mesmo tom dela, sabe? Quando os outros falam em algumas cenas, eles me soam um pouco artificiais, ou essa fala tanto nela que acabou deixando os outros um
pouco de lado, talvez, mas também isso não vai afetar tanto assim o filme. Na verdade, os outros atores estão bem, mas só não estão no mesmo nível dela. E isso, para mim, pelo menos, foi bem perceptível. Agora, eu quero falar um pouco do final do filme, daquele epílogo. Agora terá spoilers, então, se você não quer ouvir spoilers, pare de ver o vídeo agora. O meu problema com aquele epílogo, quando ele vai lá para os anos 90 e depois para os anos 2010, é que me parece que é uma parte que existe mais para ser ilustrativa e imita isso muito bem. Evita cair nesse mero relato, nessa mera ilustração e transforma tudo aquilo em um pesadelo dramático, muito bem articulado, muito pesado mesmo, né? Ele é quase um filme de terror cheio de sutilezas bem específicas. Mas aí, essa parte final parece que existe mais para relatar o final que tudo aquilo teve e não como uma continuação daquele drama. Mesmo em termos estéticos, o final tem uma fotografia mais genérica, uma luz mais chapada e o drama vai para esse lado aí informativo que relata o que aconteceu, né, na vida da Eunice e mostra o Marcelo e os filhos adultos. Claro que em termos narrativos é uma parte bem interessante porque a Eunice consegue dar continuidade na sua vida. Ela finalmente consegue pôr ali um ponto final quando pega a certidão de óbito. Os próprios filhos também conseguem parte bem relevante. Mas eu sinto essa quebra na abordagem do drama e da estética mesmo. Acho que o diretor não soube da obra, mas também não é nada que vá afetar a qualidade geral do filme. Só é um pouco frustrante você ver um trabalho com momentos tão fortes ter um final bastante protocolar. Enfim, eu indico muito o filme. Tentem assistir no cinema. É um trabalho que vale a pena ver no cinema, principalmente por essa fotografia em 35 e pela construção estética tão minuciosa do Salles e do Adrian Terrido e pela própria Fernanda Torres. É uma atuação feita para a tela grande, especialmente por toda a minuciosidade e sutileza das feições da atriz. Me digam nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo ou não, o que vocês acham do Salles de modo geral. Eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre o Central do Brasil, em que comento sobre essa filiação mais clássica dele. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam para o canal crescer e até a próxima.